e você sair desse vídeo antes do final. Provavelmente vai continuar exatamente no mesmo lugar daqui a um ano. Não porque você é fraco, mas porque ninguém nunca te explicou por que mudar é tão difícil. A maioria dos homens acredita que falta motivação, disciplina ou força de vontade. Isso é mentira. O que falta é entender como a própria mente funciona contra você. E enquanto você não entende isso, você repete promessas, planos e decisões que nunca saem do papel. Esse vídeo não é para te animar. É para te mostrar por que você trava. E como homens fortes aprendem a agir mesmo quando não sentem vontade. Se você ficar até o final, vai entender exatamente o que está te sabotando. E por que quase ninguém consegue romper esse ciclo. A maioria dos homens não está fracassando por falta de capacidade. Eles sabem exatamente o que precisam fazer. Sabem que precisam treinar. Sabem que precisam estudar. Sabem que precisam se posicionar melhor na vida e nos relacionamentos. O problema não é informação, é execução. E isso gera uma frustração silenciosa, porque no fundo o homem percebe que não é burro, não é incapaz e não é fraco fisicamente. Mesmo assim, continua travado. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa algo motivado. Cria planos. Assiste vídeos. Anota ideias. Mas com o passar dos dias, a energia cai. A rotina pesa. E você se vê fazendo exatamente o oposto do que prometeu para si mesmo. Vivemos em uma era onde tudo foi desenhado para nos distrair. Notificações constantes. Prazer rápido. Entretenimento infinito. E quanto mais confortável o ambiente, mais fraca fica a mente. O resultado é um homem cansado sem ter feito nada realmente difícil. Desmotivado sem saber exatamente por quê. Com a sensação de que o tempo está passando. E ele está ficando para trás. Esse é o ponto mais perigoso. Quando o homem percebe que sabe o caminho, mas não consegue se mover. Esse vídeo não é motivação vazia. Não é frase bonita para te animar por alguns minutos e depois te abandonar. Aqui a ideia é ir mais fundo. É entender por que o homem moderno sabe o que precisa fazer, mas não faz. Porque quando você entende a raiz do problema, você para de se culpar e começa a agir de forma estratégica. Se você ficar até o final, vai entender como seu próprio cérebro cria armadilhas invisíveis que sabotam sua disciplina. E por que homens fortes aprendem a agir mesmo quando a vontade não aparece. A maioria dos homens não está fracassando por falta de capacidade. Eles sabem exatamente o que precisam fazer. Sabem que precisam treinar. Sabem que precisam estudar. Sabem que precisam se posicionar melhor na vida e nos relacionamentos. O problema não é informação, é execução. E isso gera uma frustração silenciosa, porque no fundo o homem percebe que não é burro, não é incapaz e não é fraco fisicamente. Mesmo assim, continua travado. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa algo motivado. Cria planos. Assiste vídeos. Anota ideias. Mas com o passar dos dias, a energia cai. A rotina pesa. E você se vê fazendo exatamente o oposto do que prometeu para si mesmo. Vivemos em uma era onde tudo foi desenhado para nos distrair. Notificações constantes. Prazer rápido. Entretenimento infinito. E quanto mais confortável o ambiente, mais fraca fica a mente. O resultado é um homem cansado sem ter feito nada realmente difícil. Desmotivado sem saber exatamente por quê. Com a sensação de que o tempo está passando. E ele está ficando para trás. Esse é o ponto mais perigoso. Quando o homem percebe que sabe o caminho, mas não consegue se mover. Esse vídeo não é motivação vazia. Não é frase bonita para te animar por alguns minutos e depois te abandonar. Aqui a ideia é ir mais fundo.
É entender por que o homem moderno sabe o que precisa fazer, mas não faz. Porque quando você entende a raiz do problema, você para de se culpar e começa a agir de forma estratégica. Se você ficar até o final, vai entender como seu próprio cérebro cria armadilhas invisíveis que sabotam sua disciplina. E por que homens fortes aprendem a agir mesmo quando a vontade não aparece. Agora entra o segundo ponto que trava a maioria dos homens: previsibilidade. O cérebro humano ama padrões. Ele se sente confortável quando sabe exatamente o que vai acontecer. É por isso que tantas mudanças começam sempre da mesma forma. Segunda, eu começo. Segunda representa ordem. Representa recomeço. Representa controle. Na segunda, o homem se sente organizado, motivado, no comando. Mas quando chega a quarta-feira, algo muda. A rotina começa a pesar. O esforço começa a incomodar. E o cérebro entra em ação. Porque manter disciplina quebra o padrão antigo. Antes, você não treinava, não estudava, não se cobrava. Isso era previsível, fácil, confortável para o cérebro. Agora, cada dia exige uma decisão consciente. Eu vou ou não vou? Faço ou deixo para amanhã? E isso cansa mentalmente. O cérebro odeia gastar energia criando novos padrões. Ele prefere repetir o que já conhece, mesmo que isso te mantenha estagnado. Por isso, muitos homens não falham por falta de força física, mas por fadiga mental. Eles não estavam preparados para o desconforto de manter algo novo. Disciplina não é intensidade, é repetição. Homens fracos desistem quando o padrão antigo tenta voltar. Homens fortes entendem que esse desconforto é temporário. Eles atravessam a fase onde tudo parece pesado, até que o novo hábito se torne automático. E quando isso acontece, a previsibilidade passa a trabalhar a favor deles, não contra. O terceiro ponto que trava quase todos os homens hoje é o princípio do mínimo esforço. O cérebro humano sempre escolhe o caminho mais fácil. Sempre. Isso não é falta de caráter. É programação biológica. Durante milhares de anos, gastar energia sem necessidade era perigoso. Quem economizava esforço sobrevivia mais. O problema é que hoje o ambiente mudou, mas o cérebro continua o mesmo. Hoje você tem prazer imediato em qualquer lugar. No celular, na comida fácil, no entretenimento infinito. O cérebro aprende rápido. Por que fazer algo difícil se posso me sentir bem agora? É por isso que muitos homens chegam cansados à noite, sem terem feito nada realmente importante. Eles gastaram energia com estímulos fáceis, não com ações que constroem algo. Veja um exemplo simples. O homem planeja treinar à noite, mas chega em casa cansado. Senta no sofá, pega o celular. O cérebro sente alívio imediato. E naquele momento, qualquer esforço parece exagerado. Não porque o treino é impossível, mas porque o cérebro já escolheu o caminho de menor resistência. Homens fortes entendem isso. Eles não tentam eliminar o esforço. Eles mudam a ordem. Eles fazem o difícil primeiro, mesmo sem vontade, mesmo com resistência. E quanto mais vezes você enfrenta o esforço, mais o cérebro aprende que ele não é uma ameaça. O que antes parecia pesado, com o tempo se torna normal. Agora vem a parte mais importante: o que fazer com isso na prática? Primeiro ponto: ação vem antes da motivação. Sempre. Esperar vontade é a forma mais eficiente de não fazer nada. Homens disciplinados não perguntam se estão motivados. Eles executam o combinado. Segundo ponto: ambiente vence força de vontade. Se você deixa o celular ao alcance da mão,
Não é falta de disciplina você pegar. É ambiente mal configurado. Se você deixa comida lixo disponível, o cérebro escolhe o fácil. Homens que evoluem criam ambientes que dificultam o erro e facilitam o acerto. Terceiro ponto: rotina mínima não negociável. Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre não negociar o básico. Treinar nem que seja pouco. Ler nem que seja algumas páginas. Manter a palavra consigo mesmo. A identidade muda depois da ação, nunca antes. Você não se sente disciplinado para agir. Você age para se tornar disciplinado. Tudo isso que falamos aqui tem algo em comum: ambiente. Nenhum homem se fortalece sozinho em um ambiente fraco. É por isso que eu criei o canal no Telegram. Não para motivação vazia. Não para frases bonitas. Mas para criar um ambiente diário de clareza, disciplina e direção masculina. Lá tem conteúdo exclusivo, reflexões práticas, orientação direta. O canal acabou de ser criado, é gratuito e foi feito para homens que decidiram sair do automático. Se você sente que sabe o que precisa fazer, mas está travado, o link está na descrição. Se inscreve no canal aqui também. Esse conteúdo é para quem quer assumir responsabilidade. E quando terminar esse vídeo, assiste o próximo. Disciplina não se constrói em um dia. Se constrói na constância. Homens fortes não esperam um momento perfeito. Eles começam.